Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Que bom que vocês estão aí de volta assistindo mais um vídeo, né? A mais um vídeo do nosso curso de aprofundamento curricular, do aprofundamento hashtag Se Liga na Mídia. Esse curso, o componente que eu estou trabalhando com vocês é o Laboratório de Produção Jornalística e a gente está agora já na atividade 2. Na atividade 2 a gente está falando sobre o quê? Sobre os observatórios de imprensa, né? Como que eles agem sobre as atividades da imprensa em geral. E a gente está na etapa do desenvolvimento, né? A terceira etapa do desenvolvimento, ou seja, a terceira aula, são 4, então a gente está avançando aí. Hoje eu trouxe um convidado especial para falar comigo, né, sobre questões de gêneros textuais jornalísticos, né, os mais diversos que a gente encontra. Então, assim, é muito normal, quando vai falar de texto jornalístico, as pessoas falarem de reportagem e notícia, né? Que é as primeiras coisas que vem na cabeça. Depois a gente entra um pouquinho também na questão do artigo de opinião, né? Das crônicas, tal. Mas existem outros gêneros também que trabalham a abordagem das notícias e dos fatos dentro do próprio veículo de comunicação. E eu trouxe um convidado especial hoje, que vai falar com a gente daqui a pouco, a gente vai apresentar. Antes eu quero falar sobre o conteúdo da aula. Então, os conteúdos da aula são esses aí, ó. Vamos retomar um pouquinho a aula anterior para lembrar o que estávamos falando na aula anterior. E vamos entrar nesses assuntos. Sobre o que fala a mídia, quais são os assuntos que a mídia trata, né? O assunto de relevância, aquele que você o tempo todo vê se repetindo, tanto na TV como no jornal impresso, né? Ou nos meios digitais. Diferentes abordagens jornalísticas de um mesmo assunto. Isso é legal. É aí que vai entrar a nossa aula de hoje. O assunto é o mesmo, mas a gente vê sendo abordado de formas diferentes em diferentes veículos ou até no mesmo veículo, né? Então, por exemplo, estamos falando agora... Falávamos muito sobre a pandemia, né? Hoje tem reduzido um pouquinho já o número de notícias sobre isso, já que a pandemia ela tem diminuído, né? A incidência da doença, as internações, as mortes, ainda bem, né? Então tem diminuído um pouquinho o espaço de se falar sobre a pandemia da Covid-19 nos jornais. Falamos muito sobre guerras, falamos muito sobre questão política, né? Já que estamos em ano de eleição, voltamos a falar agora sobre Copa do Mundo. Então tem alguns assuntos que ficam ali o tempo todo permeando, né, os nossos meios de comunicação. Agora, nem sempre você vai ver falar do mesmo assunto com a mesma abordagem e usando o mesmo gênero. E aí que vai entrar a questão da nossa aula de hoje, tá? Antes de apresentar nosso convidado, eu vou introduzir aqui o que nós falamos na aula anterior, tá? Na aula anterior, nós introduzimos o assunto regulação da mídia, que é um assunto polêmico. Eu trouxe aqui meu amigo professor Mauro Marcel e a gente discutiu um pouquinho sobre esse assunto. Regulação da mídia como parte da discussão sobre o papel dos observatórios de imprensa, visto que este tem por objetivo, entre outras coisas, zelar pela democratização da informação, o que é também o fim esperado a partir da regulação. Aos estudantes foi solicitado que fizessem uma pesquisa sobre o assunto e que fizessem uma roda de conversa para debatê-lo. É isso. Então, na aula passada, a gente falou muito sobre regulação da mídia. Entramos nesse assunto, colocamos aí alguns itens que, para desmistificar essa ideia de que a regulação ela entra no campo da censura, mostrando que não é assim que funciona, que a mídia, né, a imprensa, como qualquer instituição que faz parte do espaço democrático, ela precisa ter regras e saber que há limites, né, e isso não é necessariamente censura. Então discutimos sobre isso, propusemos que os estudantes aprofundassem, né, as suas discussões, e para isso eu trouxe hoje aqui, não para falar sobre regulação da mídia, mas também falar sobre isso, eu trouxe aqui o meu amigo, o Gabriel Renner, né, ele já faz parte aí nossas parcerias de aulas aqui, já que o material dele tem sido usado em várias aulas, já fez parte de uma aula comigo também, no ano passado, e ele tem todo esse know-how para falar sobre questão jornalística, já que o trabalho dele é veiculado nos jornais, se eu não me engano, no jornal Zero Hora, né, já veiculou em outros jornais da região sul ali, já que ele está falando lá do Rio Grande do Sul, não é isso, Gabriel? Seja bem-vindo. É isso mesmo, obrigado pelo convite aí. Exato, eu trabalho com vários jornais aí do Rio Grande do Sul.
É isso aí. Gabriel, e você viu que o tema tratado na aula anterior era a regulação na mídia. Esse tema, vira e mexe, ele entra na pauta das discussões políticas e esse ano é um ano de eleição, com certeza ele vai fazer parte da pauta de discussão política. E a gente estava falando sobre isso na aula anterior porque o assunto dessa atividade que a gente está fazendo, que são várias aulas, é observatório de imprensa. Então está tentando trazer a ideia de que a imprensa precisa ser observada, é preciso que a gente tenha um olhar crítico sobre o trabalho da imprensa também, já que a coisa não funciona como um reloginho, né? Tem sempre aquelas discrepâncias, aquelas atitudes ou abordagens que não são muito ligadas ao que se espera eticamente da imprensa, né? E profissionalmente, na verdade, eu diria. E aí chegou nesse assunto, a regulação da mídia. O que você pode dizer sobre isso, independente de ser possível ou não, mas a sua visão sobre a possibilidade e a necessidade de haver regulação na mídia? Então, é interessante que, né, a charge é um ambiente histórico e tradicional dentro dos jornais, assim, então as pessoas muitas vezes começam a ler o jornal pela charge, assim, a charge ela traz já uma crítica ou uma reflexão de cara, né. Existe um limiar entre tu se informar pela charge ou tu simplesmente, né, tu absorver ela, né. O chargista acaba recebendo muita crítica, assim, porque dentro do jornal é o lugar onde acaba tendo mais um posicionamento na charge, porque como ela faz uma crítica, ela parte de um princípio para poder fazer essa crítica, né, ou essa reflexão, enquanto que o resto do jornal ele é informativo, ele é imparcial. O que se procura fazer com a charge é que ela seja engraçada, ou que ela traga também um pouco de reflexão e que ela não seja ofensiva, né. Hoje se vive um momento onde, né, com toda a polarização que se vive, né, muita coisa passou a ser ofensiva que não era, assim, hoje em dia tu tem uma situação que as pessoas também se bloqueiam para reflexão, e as pessoas muitas vezes ainda elas dão conteúdo para aquilo que leem que nem está ali, né, as pessoas às vezes nem se dão o trabalho de terminar de ler algum conteúdo e já classificam ele como isso ou como aquilo, né. A charge é um ambiente que é bem delicado de passar por isso, porque enfim, é um desenho, todo mundo gosta de desenho e todo mundo quer se agradar com aquele desenho. Eventualmente ele vai esbarrar numa divisão de opiniões do leitor, da pessoa que está assistindo e tal. Então, a charge é muito interessante, que ela é uma coisa de tradição e que ela tem essa força e que ela se mantém assim, porque é o ambiente dentro da comunicação, dentro do jornalismo, que tem para poder bater de frente com essas coisas que podem eventualmente estar erradas, que podem, né, então faz um confronto de forma bem humorada e de forma até pouco paralela ao resto do jornal, né. Muito legal. E aí eu peço até desculpas para os convidados, né, para os estudantes que estão, aliás, os estudantes que estão assistindo e o convidado, que eu não apresentei, né, o Gabriel Renner eu não apresentei devidamente. Ele é um chargista, né? Então a arte dele, o material dele que eu falei que está nos jornais, são as charges, né? Tirinhas em alguns casos, né? Então ele é esse artista que vai trabalhar com a questão do desenho com a mensagem, né? E o material dele é riquíssimo, né? Quem quiser acompanhar depois, pode entrar lá no Instagram, que tem o Renner, né? Se eu não me engano, depois eu pego o endereço direitinho e a gente coloca para vocês. Mas, e essa questão da regulação da mídia que a gente estava falando antes, tem a ver também com a questão de como a mídia entra muito naquele limiar a sua necessidade de falar, quer dizer, a liberdade de expressão, é isso que eu queria usar, mas que às vezes exagera, extrapola o limite do direito do outro. Então, vira esse jogo que você estava falando, né? Entre o que se pode, o que não pode, o que se permite, o que não se permite, qual a interpretação que alguém faz. Então, era importante que tivesse, talvez, ideias mais exatas e mais definidas sobre como que deveria ser o papel da imprensa, e aí é que entra a parte da regulação da mídia, mas não é o assunto de hoje. O assunto de hoje está ligado aqui, ó. Vamos ver no PPT qual é o assunto que a gente tem. Vamos pedir para pôr aqui para vocês na tela. Olha só, eu trouxe aqui um tema. Então, assim, o tema que está sendo abordado hoje na mídia são aqueles que eu trouxe, diversos outros. Mas eu busquei um tema que talvez não esteja na manchete ali das principais jornais e dos blogs, mas que é um assunto super importante, né?
As pessoas têm se preocupado hoje sobre a questão das mudanças climáticas, né? Já que o planeta ele agoniza aí com as situações que tem acontecido com a depredação do planeta pelo próprio homem, né? Então eu trouxe essa matéria que não vai ser possível ler hoje, né? Mas eu trouxe a matéria, está no material, que é o relatório do IPCC, que diz que proteger florestas barra mudança climática e garante a agricultura. Então pensando que nós precisamos, acima de tudo, proteger aquilo que nós já temos, né? Que a natureza já nos propõe. Que aí, no caso das florestas, a gente lembra da Amazônia, lembra do Pantanal, lembra dos nossos biomas, né? Proteger isso já iria ajudar muito a evitar os problemas de mudança climática que a gente está presenciando e que, com certeza, já está trazendo consequências e que vai aí gerar consequências inimagináveis aí para as próximas décadas, anos, sei lá, né? Tem gente falando já em anos, não em décadas, né? Então a gente já tem problemas sérios aí de aquecimento global e tudo isso. Então essa matéria é uma matéria que aí eu peguei o quê? Uma reportagem, né? Que estava no jornal, lá bonitinho, do jornal da USP, e trouxe como uma abordagem, que é a abordagem que a gente mais conhece, né? Então pode voltar na tela para eles, olha aí, ó. A matéria está colocada aí, como a gente já conhece, com a manchete, com o lead, né? Com esse subtítulo, tudo bonitinho, falando sobre o painel intergovernamental de mudanças climáticas, né? Sobre esse relatório que foi feito. Ou seja, alguém foi lá, fez as pesquisas, fez os estudos, criou um relatório dizendo qual é a atual situação do clima no planeta, né? Mostrando todas as dificuldades que a gente tem atravessado, a emissão do CO2, que as florestas ajudam nisso, que isso é coisa que a gente aprende até no fundamental. Né? E falando que a agricultura também pode ser auxiliada por isso, quer dizer que tem gente que prega que é preciso o desmatamento, ele acaba atendendo à necessidade, à demanda que a gente tem da agricultura. Muito bem, essa é uma abordagem que a gente vê nos jornais. Mas de repente, como o próprio Gabriel falou, você abre o jornal e alguma coisa te chama mais atenção. E aí eu trouxe essa charge aqui do Gabriel, né? Em que ele retrata um momento que era uma notícia, né? O ano passado, o ano retrasado, nós tivemos aí situações catastróficas, né? De incêndio, né? De queimada das matas ali no Pantanal, foi horrível, né? E tudo ligado também ao desmatamento ilegal na Amazônia, né? E a gente viu ali tanto as pessoas que moram ali nas regiões próximas, os locais ali, né, tanto os indígenas quanto as pessoas que moram próximos, sendo afetados por isso. E o que pior, foi a situação pior, porque até então a gente só via o nosso mal vindo contra nós mesmos, mas aí a gente afetando também a fauna, né, os animais morrendo, queimados mesmo. Foram cenas lamentáveis, né? E o Gabriel conseguiu ilustrar isso aí nessa figura. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa daí, se você lembra, Gabriel, essa charge. Claro, claro. Então, aí tu também tinha mais essa questão, traz essa questão da morte muito presente nessa charge, assim. Os jornais, né, eles têm a questão de trazer a notícia, né, e a notícia muitas vezes acaba virando só estatística e é esquecida, né. A charge, ela ajuda a tornar isso mais inesquecível, mais profundo, fica mais lembrado, né. Pode criar uma reflexão. Muita gente fala assim, a charge é para criticar e tal. Eu gosto de dizer que a charge é para criar alguma reflexão. Eu procuro fazer isso nas minhas charges, né? Então, ali, por exemplo, criei um ambiente onde tu tem dois animais da floresta, né? Uma onça pintada e uma arara azul, que são símbolos da Amazônia, e numa conversa entre eles, assim, como seria eles debatendo essa situação, né? O que eles estariam achando das queimadas da Amazônia ou do corte desenfreado de madeira e tal, porque a gente muitas vezes está muito longe desse ambiente, então a charge ajuda a trazer um ponto de vista sugestivo de alguém que possa estar lá e criar essa reflexão, né? Então a charge comenta, né, que a onça pintada fala que a madeira deve estar sendo cortada para fazer caixões, e seria como se isso fosse a única justificativa, porque, enfim, tu tem um ambiente de morte, seja um ambiente de morte da floresta, seja um ambiente de morte da natureza, então traz um pouco essa reflexão, como te pega mais ou menos fazendo o que eventualmente a gente faz. A gente tenta achar uma resposta para uma coisa que muitas vezes não tem resposta. O mais simples é perceber que existe uma degradação acontecendo pela mão do homem, e isso não tem um porquê, né?
Sim, ô Gabriel, e assim, interessante que eu até pedi para dividir a tela e colocar a charge junto com você, para mostrar, né, que o que você estava falando e ficar bem ilustrado, porque é interessante essa fala da onça pintada, porque é exatamente o que... Eu lembro de uma aula que eu fiz aqui no 9º ano, a gente estava falando sobre a sexta extinção, né? A possibilidade da sexta extinção, já que nós temos aí historicamente registrado 5 extinções no planeta Terra, né? E essa sexta, que seria, entre aspas, a sexta extinção, na verdade seria o homem destruindo o próprio planeta e se autodestruindo. Então seria uma extinção, entre aspas, porque não é algo causado por questões naturais ou físicas, ou questões que têm a ver com, que são além do nosso domínio. São questões ligadas à nossa depredação do planeta, a como a gente consome o planeta, né? E aí a onça falando isso, ela traz essa ideia, ou seja, se estão derrubando tanta árvore, na verdade, o reflexo disso vai ser morte mesmo, vai ser o extermínio do ser humano. Ele está cavando a própria cova, né? Se a gente fosse usar aqui um ditado. Então, seria para usar os caixões. Foi bem legal essa sua abordagem, porque ela mostra exatamente isso. O homem fazendo o caminho, ou seja, criando meios para a própria extinção. É o tiro no pé que a gente falaria, né? E outra coisa que eu achei interessante também é que isso traz mais reflexão, ela provoca uma reflexão instantânea, né? Pensa bem, se você vai ler um texto como aquele que eu coloquei na tela, a pessoa começa a ler o primeiro parágrafo, o segundo, muitos dados, nomes difíceis às vezes de pronunciar, tal, nomes técnicos, e aí ela já não consegue criar aquela reflexão mais ajustada, né? Vai precisar de uma releitura ou conversar com alguém para poder interpretar, né? Muitas vezes a pessoa vai se interessar em ler, a pessoa pode se interessar em ler a matéria depois de ter visto a charge, né? Sim, porque ela passou a charge já está tudo ali, né? Já está bem... Você condensa tudo a informação ali e a pessoa, numa batida de olho, ela já leu 2 frases e já consegue interpretar. Obviamente que tem gente que ainda tem dificuldade, né? E é por isso que a escola auxilia os estudantes a aprender a interpretar os textos diversos, mas já está tudo ali na mão. Eu acho que é muito interessante e chama mais atenção e provoca uma reflexão mais instantânea, né, de o que a gente está fazendo com o planeta, né? A gente precisa mudar isso, é preciso fazer alguma coisa. E aí eu achei interessante. Então, eu trouxe essa charge daí, que era um assunto que, na época, era o assunto mais comentado, né? Tanto que você acabou tratando disso no jornal. Agora eu queria que você explicasse pra gente aqui, ô Gabriel, como é que funciona essa questão de você criar a sua charge no jornal, por exemplo, se isso é algo que a própria redação te passa o tema e fala, você tem que seguir o tema que está em voga, ou se você mesmo é que faz essa leitura e tem essa sensibilidade para ver que assunto que eu quero falar mais, que eu acho que é mais interessante falar, que eu tô... Como é que funciona isso? Então, tu tem esse espaço de charge diário no jornal, né? Ele é um espaço físico limitado, sempre é um quadrado, e tenho que lidar com essa questão de também competir o texto com o desenho. Não posso fazer muito texto porque ele não é a matéria em si, ele é meio que a reflexão de alguma das matérias do dia. Então, presume-se que as pessoas já saibam mais ou menos sobre o que se trata, até porque está dentro do próprio jornal esse conteúdo. Então, isso também me ajuda para poder partir sem precisar dar explicação do todo, né? Eu vou direto para a reflexão. Então, nesse caso dessa charge, então já se sabia que estava acontecendo, que era um momento onde a notícia principal da semana era o desmatamento da Amazônia. Então, a manchete do jornal era sobre isso, tinha página sobre isso. Então, a charge ela acompanhava esse material desse jeito. Então, ele é uma competição entre o texto e o desenho, né? Então, tudo em busca de uma linguagem ideal para a compreensão da charge, né? Muita gente fala assim, legal, bacana, tu tem um trabalho onde tu pode expressar a tua opinião, e eu já digo que, na verdade, não é a minha opinião, eu crio uma reflexão dentro de um contexto bastante geral, assim, e opiniões a gente erra muitas vezes, a gente se engana, a gente se arrepende, a gente muda até de opinião, mas tu criar uma reflexão que faça sentido dentro de um ambiente, isso é um exercício da própria linguagem, né? Então, tu saber como usar as palavras, até para também não incorrer de criar um engano, né? Muitas vezes tu pode escrever uma charge onde o texto possa
deixar alguma dúvida e criar um falso entendimento daquela charge por algum leitor, né? Então também tem que se preocupar um pouco com isso. Então se faz um texto enxuto, faz um desenho rápido, e com essa preocupação que a linguagem fique clara, que ela seja direta, fique clara, para também não criar muitos ruídos. Então o chargista, no fundo, ele também é um repórter, né? Se você for olhar, porque ele tem essa responsabilidade de transmitir informação. E aí, eu só não entendi essa parte. Essa pauta, eles te passam com antecedência ou você que tem que ficar antenado ali o que tem se falado? Eu fico antenado no que está acontecendo no dia e no que está se falando, dou uma espiada já mais ou menos o que vai ser a manchete do jornal também, porque eventualmente algumas questões locais, né, de onde o jornal é produzido, tipo os jornais do Rio Grande do Sul, durante essa semana a gente teve o governador do estado que se renunciou para possivelmente se candidatar a presidente, então isso tem uma importância muito grande no estado, então, isso merece mais atenção que outras questões, né? E como todas essas questões também ficam ali acontecendo por alguns dias, eventualmente uma ideia que podia ser usada hoje, ela também pode ser usada amanhã, porque ela ainda vai estar em pauta, né? Uma das grandes características da charge, diferente do cartoon, que também é uma linguagem desenhada, é que o cartoon ele pode ser compreendido a qualquer momento da história, né? E a charge ela é muito factual, ela é muito daquele momento, né? Ela é muito temporal. Então, uma charge sobre provavelmente até essa mesmo. Lamentavelmente, essa da Amazônia, ela é entendida a qualquer momento, porque a Amazônia está sempre passando por isso, principalmente nos últimos anos, assim, tem voltado ao foco essa questão. Se eu usar essa charge amanhã, depois ela ainda vai fazer sentido, mas certas outras charges, elas perdem o sentido com o passar do tempo, né? Daqui a uns 2, 3 anos, uma charge feita sobre o coronavírus pode não ser mais compreendida, porque as pessoas já não vão mais lembrar como foi que aconteceu, o que aconteceu, né? Então, é isso que eu passei isso, eu lembro que a gente faz muitas aulas sobre isso, né, os gêneros textuais de desenhos, a gente fala de tirinhas, de charges, de cartoon, de memes, né, e a gente deixava bem claro para os estudantes que é exatamente essa diferença, né, a charge ela não é atemporal, né, mas nesse caso aí você falou é uma exceção, ela fica bem atemporal, né, já que são problemas que já vem se desenrolando há muito tempo, não se resolve e vive se repetindo, né, então talvez falar sobre o desmatamento daqui a 5, 6, 10 anos ainda, infelizmente, talvez ainda seja tema atual, né? Infelizmente. Mas o cartoon ele tem mais essa ideia mesmo de trazer algo que é atemporal, né? Enquanto a charge é bem contextualizada ali, passa um tempo, ela perde um pouquinho a validade. Aí eu acho interessante porque no próprio jornal a gente pode ver notícias como, por exemplo, assim, ó, né? Outra abordagem, né? Essa abordagem é o quê? É outra forma também de você falar sobre o assunto sem precisar escrever aqueles textões, né? A fotoreportagem, ela acaba ajudando. Então, por exemplo, só de você ver essa imagem, né, da parte seca e parte com o gramado, né, e mostrando os impactos das mudanças climáticas, já pode ser sentido no Brasil, ali colocando esse tema, essa manchete, você já traz para o leitor também essa visão sobre qual é o tema que está sendo tratado e a importância dele, né? A ideia da aula é exatamente essa, mostrar que não existe no jornalismo somente a notícia e a reportagem. Às vezes não precisa se falar muito ou escrever muito para se transmitir informação, né? E os jornais, eles escolhem, né? E eu estava até lembrando aqui que nas próximas aulas a gente vai ter outro convidado, que é um cartunista também, e ele trabalha para outro veículo que também é muito forte, né? Você falou do Zero Hora, tem a Folha de São Paulo aqui, né? É muito forte. E eu vejo que a Folha tem trabalhado muito com essa questão da charge, né? Vira e mexe a gente vê diversos chargistas publicando ali sobre temas que a gente está discutindo. E geralmente é o tema principal ali do jornal. E você acha que isso aí virou uma tendência? Me explica para mim, isso já é uma coisa que tem um costume já antigo ou você acha que virou tendência depois das mídias digitais? O que você pode explicar sobre isso? Eu acho que tem um pouco dos dois, né? Ganhou muita força a partir da popularização, digamos assim, dos memes, né? A internet, ela revolucionou um pouco a história desse humor através dos memes, que muitas vezes são desenhos bem rápidos, ou são recortes de fotos e tal, mas o que vale principalmente ali é a ideia que transmite, né? E nós seguimos um dos grandes problemas ainda
do ambiente dos jornais, assim, é essa questão da dinamicidade que a internet tem, né? Tu tem uma competitividade muito grande com a internet pela velocidade que as notícias chegam, né? Então, os jornais também foram para a internet e tal. Uma das coisas interessantes da linguagem da Charge é um pouco um desenho que eu acho interessante, é o desenho de velocidade, né? O desenho da Charge, ele traz velocidade porque é um desenho que tem a ver com o ambiente de redação de jornal, horário de fechamento, as notícias que se atualizam e mudam e tal. O meme capturou um pouco isso também, de uma forma até mais agressiva, porque é um desenho extremamente rápido, muitas vezes é um desenho repetitivo, é o mesmo desenho por várias vezes, então tu tem mais a ideia predominante. Tu tem, então, a tradição da Charge, dos jornais, mais a velocidade da linguagem da Charge de internet ou do meme, e aí tu tem uma linguagem que pode ser considerada uma nova linguagem que junta tudo isso, né? Tu tem as charges de internet, que tem um pé no tradicional, tem uma referência na tecnologia e surge como uma força nova, né? Eu acho que hoje se vive um momento onde tem muitos chargistas aparecendo somente na internet, nos seus blogs e tal, numa necessidade também de se manifestar sobre questões que estão acontecendo e que a gente sente que precisa ser feito alguma coisa, né? Então essa função de chargista, ela se amplificou para muito mais categorias, assim. Isso é uma coisa muito interessante. E aí, eu falando sobre essa questão do chargista, o que é ser chargista? Basta saber desenhar? O que precisa? Qual é o toque ali? Porque tem o desenho, né? Tem a figura, mas temos também o texto escrito, o texto verbal. O que é o chargista, o Gabriel? Como que você define aí o ser chargista, né? Porque às vezes o cara fala, eu desenho bem. Mas será que o fato de desenhar já deixa o cara encaminhado para ser um chargista? Na verdade, o desenho acaba sendo menos importante para um chargista, né? Eu sempre comento que o chargista, ele precisa ser o cara que tem uma sacada. Ele tem que pegar, muitas vezes, dois assuntos separados e tirar um terceiro daquilo ali, criar uma sacada em cima da possibilidade de estar visualizando o que está acontecendo, né? Então, tu tem, eventualmente, o Covid acontecendo no Brasil, ao mesmo tempo que tu tem o desmatamento, e tu criar uma terceira ótica sobre isso, que junte esses dois assuntos e gere uma reflexão, um texto enxuto e um desenho que seja dinâmico. Eu creio que são essas as fórmulas, assim. Um cara que só escreve não vai conseguir fazer uma charge, o cara que só desenha também não. Ele pode tem que fazer um pouco dos dois, né? Ele tem que ter a sacada e converter isso em texto e imagem para poder construir essa charge, né? Mas o principal mesmo é a linguagem através de uma sacada que tire um resultado, uma reflexão diante de uma situação. E aí, como você falou, né? Como um veículo de comunicação que geralmente exige essa velocidade, você não pode usar muitas palavras, né? É aprender a resumir, né? Estamos com o convidado Gabriel Renner, né? O nosso chargista, parceiro aqui do Centro de Mídias. O material dele vive nas nossas aulas. Deixa eu só colocar para vocês aqui, ó, o que a gente vai precisar para a próxima aula, que aí eu vou dar espaço para o Gabriel se despedir. Após a leitura e análise dos textos anteriores, né? Inclusive tem um podcast nessa aula, que a gente não pôde veicular, já que temos o convidado hoje aqui, mas todo o material você vai poder acessar. E aí, depois de ler e analisar todo o material que eu coloquei, o tema é mudança climática. Eu queria que o estudante refletisse sobre as diferentes abordagens, de como elas podem impactar os leitores. O Gabriel falou que a charge costuma causar um impacto maior, né, quando aparece, por causa da figura, da forma de expressão. Então, você vai fazer a sua análise, faça observação sobre cada um deles. Nós tivemos o texto de divulgação científica, a charge, a fotoreportagem e o podcast. Gabriel, eu vou pedir para você se despedir, agradecendo que a gente já tem aí um minutinho só para terminar a aula. Obrigado mesmo por ter participado, por ter trazido aí suas contribuições. Pode se despedir aí dos estudantes que estão assistindo nossa aula. Bom, então eu queria agradecer a oportunidade de poder falar, poder comentar um pouco sobre o meu trabalho e também, de certa forma, incentivar, não que desenhem ou escrevam simplesmente, mas que façam ambos, mas sobretudo que façam reflexões, né? Então agradeço todos os alunos e convido todos que também se mantenham reflexivos, prestem atenção nos detalhes, olhem para as situações e minimamente tirem alguma ideia daquilo ali como se fosse uma charge mental, assim, porque fazer uma piadinha sobre alguma coisa que está acontecendo muitas vezes ajuda a entender
e criar uma crítica e saber como se posicionar diante disso tudo. É isso aí. Exatamente isso. Muito obrigado mesmo pela sua contribuição, Gabriel. Espero que a gente tenha mais oportunidades, tá? Agradeço também a todos os estudantes que estão participando. Hoje a gente não pôde acompanhar as respostas, estávamos com o convidado, mas na próxima aula a gente pode gravar aqui alguma participação de vocês, né? E até o próximo vídeo, que a gente vai trazer mais convidados e mais assuntos interessantes sobre a questão do Observatório de Imprensa Nacional. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.